partir do versículo 47. João 6, a partir do versículo 47. Todos abriram? Amém? Amém. A palavra do Senhor vai ser assim. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Amém. Podemos assentar. Espírito Santo de Deus, ó Senhor, eu peço que neste momento, Pai, o Senhor possa trabalhar em cada mente, em cada coração que está aqui neste lugar, começando pela minha, Senhor. Porque, Senhor, eu sei que eu sou um vaso de barro frágil, mas a glória é tua, Senhor, o poder é teu. E eu peço a Deus que o Senhor possa, Pai, se manifestar no nosso meio por intermédio da tua palavra. Que nós venhamos sair, Senhor Deus, saciados pelo pão vivo que desce neste momento, Pai dos céus. Senhor, tenha liberdade, Pai, para trabalhar nas mentes e corações, quebrar todo o jugo, toda a cadeia, Senhor. Pai, que tudo aquilo que se levanta para tentar atrapalhar a atenção, Senhor Deus, de cada um dos teus filhos, Pai, que seja repreendido neste momento, em nome de Jesus. Leva cativo, ó Deus, toda a mente, todo o coração, para que tenha toda a atenção voltada a Ti, Senhor. Tira toda a distração, Pai, aquieta toda a alma, todo pensamento acelerado, que possa ser repreendido, Pai, em nome de Jesus. Esteja aqui conosco, Pai, pois necessitamos de Ti, Senhor. Assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Quanto tempo eu não estou aqui. Estava igual Elias, fugindo, indo para a caverna, falando, não, Senhor, não. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta. Quem aqui neste momento está com fome? Levanta a mão. Fome física. Vamos começar pela fome física. Está com fome? Fome espiritual? Amém? E é interessante porque se eu perguntasse para cada um, você está com fome? Você vai falar, tô. Mas está com fome de quê? Aí muita gente vai falar, não estou com fome de comer uma lasanha, um estrogonofe, não sei, estou com uma fome para comer um churrasco, um empadão. E é interessante que existe vários tipos de fome. Eu estava pesquisando e eu nem sabia disso. Tem a fome olfativa, a fome que você sente o cheiro, você nem está com fome, mas você sentiu o cheiro da comida, o estômago faz que ronca. Então a fome olfativa, tem a fome que é visual, você também não está com fome, mas você vê a imagem, você passa ali e vê, sei lá, um churrasco ali, quem gosta de churrasco sangrando, já abre o apetite. Eu não gosto, mas há quem goste. E há quem tenha fome nisso. E a fome, ela é uma das sensações, posso chamar assim, que a gente sente mais primitiva do ser humano. E a gente vai abordar sobre isso. A gente começou a ler a partir do versículo 47, mas João 6 não vai começar ali. No início do capítulo de João 6, vou contextualizar, o nosso Senhor Jesus, ele está para o outro lado do mar da Galileia, no mar que é Tiberíades, e ele está lá e uma multidão cega está seguindo Jesus, vendo Jesus curar os enfermos. E dado o momento, tamanha era a multidão que estava ali já há horas escutando o Senhor, Jesus ele vira para os discípulos e fala para um dos discípulos para que desse de comer aquela multidão. E os discípulos falam, mas Senhor, o dinheiro que a gente tem não dá para comprar, porque é muita gente.
E aí Jesus pergunta: o que vocês têm? E aí tem um menininho que aparece lá falando: olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus ele dá graças e faz o milagre da multiplicação de pães e peixes. Passando dali, o que acontece? Jesus ele manda os discípulos passar para o outro lado do mar e ele sobe o monte para orar. E aí acontece aquela famosa passagem de Jesus andando sobre as águas. E Jesus vai encontrar os discípulos no meio do mar, onde estava tendo uma grande tempestade. E ali Jesus ele acalma a tempestade. E aí, passando disso, a gente vai entrar, a partir do versículo 22, a grande multidão que ficou naquele lado lá, no outro dia, começou a procurar Jesus. E cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus não estava lá. E aí eles percebem que o barco também já não estava lá, o barco dos discípulos. Então eles começam a pegar barcos e ir para o outro lado atrás de Jesus. E quando eles chegam do outro lado, eles encontram Jesus. E aí eles falam: Rabi, quanto tempo que o senhor estava aqui? E aí Jesus ele pega e fala: na verdade eu vos digo que me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Uma coisa muito interessante aqui que a gente pode começar a refletir é que muita gente hoje, se não quase uns 99% dos crentes que estão na igreja, que vieram para a igreja, vieram atrás de Jesus por causa de uma necessidade. São poucos aqueles que não passaram por nenhum tipo de tribulação. Não conheci até hoje uma história de alguém, né, que tenha se convertido assim, mas com certeza tem. Mas muitos vão até Jesus buscando socorro. Vieram buscando cura, um emprego, uma causa impossível, vieram atrás de Jesus. E Jesus, ele pega e fala para aquela multidão que eles não vieram atrás dele, atravessaram, teve todo aquele esforço, não foi pelos aqueles milagres que eles viram anteriormente Jesus fazendo, curando os enfermos e tudo mais, não, mas porque eles comeram, encheram a barriga e foram atrás de Jesus, não, então ele tem pão, vamos lá que ele vai estar sempre alimentando a gente. Mas Jesus ele começa a exortar aquele povo, e aí ele diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus o Pai o selou. E aí eles começam a perguntar: mas Jesus, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Porque Jesus mandou eles trabalharem. Então o que nós temos que fazer para realizar a obra de Deus? E aí Jesus ele responde: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Amém. Porque ele já tinha dito: o Filho do Homem vos dará. E é interessante porque ele fala: trabalhai, mas o Filho do Homem vos dará. Então aqui ele estava dizendo: creia, me busque a mim, quem eu sou, não aquilo que eu posso dar. Ainda que nós possamos, como filhos de Deus, nós podemos pedir ao nosso Pai. Se nós temos algum tipo de necessidade, o Pai diz pra gente: pede, batei, vai se abrir. Vai se abrir a porta. Se pedir, Ele também vai dar, porque Ele é um bom Pai. Mas quantas vezes a gente, depois de um tempo na caminhada, muitas vezes a gente entra num estado de religiosidade e a gente começa a seguir a Jesus somente por aquilo que Ele pode dar. Porque a gente vai vendo os milagres, Jesus começa a fazer. A gente está seguindo Ele, a gente começa a obedecer a palavra, a gente vai vendo os milagres de Deus. Mas nessa noite, eu queria que cada um refletisse pelo que você, nós temos buscado a Jesus hoje. Nessa semana, nesse último mês, pelo que você tem buscado a Jesus? Por quem Ele é? Ou por aquilo que Ele pode, que você sabe que Ele pode fazer? E aí, a gente começa esse capítulo falando de
vai falar de comida, para aumentar ainda mais a fome da multidão. Só que primeiro Jesus, ele dá um alimento natural. E depois a multidão não percebe. Mas Jesus, ele já ali naquela exortação, na verdade, eu vos digo que vós me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Aqui nesse início, ele já começou a dar um alimento espiritual. E o povo não tinha percebido. E aí o povo que já tinha visto os milagres pergunta assim: mestre, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? Como aquele povo era incrédulo. E aí eles falam: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão a comer o pão do céu. E aí Jesus disse: na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E o que Jesus ele já começou a revelar aqui? Que ele era o verdadeiro pão, o pão da vida. Porque aquele pão que eles comeram no deserto, eles comeram, mas não deu a vida eterna para eles. Eles comeram, depois de um tempo eles morreram. Mas ele estava se revelando como o verdadeiro pão que desce do céu e que daria vida ao mundo. Mas não somente uma vida abundante aqui na terra, mas a vida eterna. E hoje em dia, infelizmente, a gente tem sido muito tentado pelo mundo para comer comidas que não nos alimentam verdadeiramente. E muitas vezes, para o crente, essa comida é distração. São distrações. E a gente vai consumindo entretenimento. Às vezes não sei, uma viagem em cima da outra. É bom viajar. Mas se isso começa a tirar o teu tempo do Senhor, passa a não ser tão bom assim. Não significa que você deve extinguir a viagem, mas viaje com sabedoria. E tudo aquilo que começa a roubar o nosso tempo com Deus é uma distração e também passa a se tornar um pecado na nossa vida. Passa a se tornar um ídolo. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Meu Deus. E a outra coisa também, que é um alimento que nos dá uma falsa saciedade, é o próprio pecado. Porque quanto mais a gente peca, a princípio o pecado ele tem o quê? Se ele fosse ruim, o mundo não estaria vivendo em pecado. Mas o pecado ele é doce aos lábios, é como se fosse doce. E a gente vai consumindo, só que aquilo ali, esse doce, ao invés de... pode até encher a barriga, dependendo do que você come, mas é por alguns segundos. São pecados que duram segundos. O sexo, a bebida, a embriaguez, as drogas, duram segundos. Mas e depois, aquele peso espiritual que você sente? E não sacia. E a gente, a gente tem a falsa ilusão, quando a gente começa a dar ouvidos a Satanás, quando a gente não entende aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que não dando legalidade para que nós vivêssemos uma vida de pecado, mas para que nós fôssemos libertos dele e vivêssemos uma vida em liberdade. Quando a gente não compreende isso, a gente passa a consumir cada vez mais e vai se afundando. E esses alimentos são alimentos para a morte, não são alimentos para a vida. Que no final, você pode, como Eva, Deus ele disse para Adão, na verdade, de toda árvore que tem aqui no jardim, vocês podem comer, menos aquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. E aí a serpente foi lá, seduziu Eva. Eva pegou, peguei. Não morri. Olhou. Parece que é boa nos olhos. Cheirou, comeu.
Não aconteceu nada, não morri. A serpente falou que não ia morrer e realmente não morri. Mas Adão foi lá, comeu e morreu. A morte entrou. Não morreu naquele momento, naquele exato momento. Mas espiritualmente foi naquele momento. Eles morreram espiritualmente. Houve uma separação entre o homem e Deus. Havia uma comunhão ali no jardim onde Deus se revelava toda tarde para o homem. Mas ali o pecado entra e faz divisão entre o homem e Deus. E mais uma pergunta: o que tem nos saciado? O que a gente tem comido? Qual tem sido a nossa alimentação ultimamente? Nós temos nos alimentado da palavra, das coisas que são do alto ou das coisas dessa terra? Qual tem sido a nossa alimentação? E Jesus, ele vai continuar dizendo para aquelas pessoas: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então ele está se revelando àquele povo como ele sendo o pão vivo, ele sendo a palavra, a verdadeira vida que o mundo precisava depois da queda de Adão. E em Deuteronômio 8:3, a palavra do Senhor vai dizer assim, eu vou ler aqui, não precisa abrir, só se você for rápido de Bíblia. Deuteronômio 3 vai dizer assim: e ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com maná que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Jesus, ele disse que ele era o verdadeiro pão vivo. Então ele estava se revelando: eu sou a palavra, eu sou o pão vivo que desce dos céus. O que vocês precisam é da minha palavra, da minha presença, de quem eu sou, para que vocês tenham vida em vocês mesmos. E Jesus, ele vai dizer no versículo 63: o que vivifica, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Então é a palavra de Deus. Então você tem se alimentado diariamente da palavra de Deus? Porque o maná, ele descia todos os dias. Deus alimentava aquele povo todos os dias. Pela manhã descia o pão dos céus que Deus enviava, que era o maná. E nós temos nos alimentado do maná todos os dias? Porque está disponível. Jesus, quando ele entregou a vida dele, ele rasgou o véu que fazia separação entre nós e Deus e se tornou o mediador entre Deus e os homens. Então o acesso está liberado, mas nós temos acessado? O pecado tem feito separação e tem nos impedido de nos achegarmos a Ele? E se nós pecamos, o que devemos fazer? Nós temos que nos lembrar que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e que padeceu as mesmas dores, mas sem pecado.
E nele nós temos confiança para nos achegar ao trono da graça de Deus. Aleluia. Crendo que pelo precioso sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, nós temos o perdão, nós somos redimidos e purificados. Glória a Deus. E em Números 21, vai contar uma história do povo que, quando ainda estava no deserto, na verdade eram os filhos do pessoal lá que saiu do Egito, porque os pais, todos eles pereceram no deserto, mas os filhos ainda estavam ali na peregrinação. E dado um devido momento, o povo ele começa a murmurar com Moisés e começa a dizer que eles queriam novamente as comidas do Egito, queria novamente, enfim, os manjares e tudo mais, porque eles estavam fartos do maná. E aí a expressão que está lá, quando você vai ver lá no original, é que eles estavam enojados, eles estavam enjoados, e eles ainda falam daquele pão desprezível. E eles falam que o maná, que era o alimento que Deus enviava, era desprezível, que eles já estavam enjoados, enojados, que eles não aguentavam mais. E será que nós hoje não estamos agindo da mesma forma? Porque quando nós não nos relacionamos com Cristo e com Sua palavra, ainda que nós não venhamos falar isso diante de Deus, a ausência das palavras já dizem isso diante de Deus. É assim que Deus entende, que nós estamos enjoados da palavra dEle, da presença dEle, porque nós não temos mais buscado. E aquele povo, ele começa a murmurar, e Deus, como juízo, envia serpentes abrasadoras que começam a picar o povo. E aí o povo começa a clamar a Deus, arrependido, entende que pecou contra Deus, contra Moisés, porque também murmuraram contra Moisés. E aí Deus pede para que Moisés fizesse uma haste, que é um tipo de... é uma madeira que lembra a cruz. É um símbolo que lembra a cruz, mas não é uma cruz, mas lembra. Essa era a haste. E que pendurasse a serpente ali. E quando o povo olhasse para a serpente, eles seriam curados. Mas Deus fala para não fazer imagens de escultura, para não adorar outros deuses. E Deus, ele não se contradiz em sua palavra. Ele não estava falando para que o povo olhasse e adorasse a serpente, e pelo poder da serpente que eles seriam curados. Não. Mas ele fez aquele símbolo para que o povo, ao olhar para a serpente, se lembrasse do pecado que cometeu contra Deus, que ali simbolizava a maldição, o pecado que eles tinham cometido, e ao olhar pela fé em Deus, eles seriam curados. E aí Jesus, ele diz, lá em João 3,14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Cristo no madeiro, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém. E por suas pisaduras nós somos sarados. Então ele carregou sobre si. E ele estava dizendo, lembra daquele símbolo lá atrás? Da mesma maneira que aconteceu lá atrás, agora se cumpre em mim. Se vocês olharem para mim, olhe para o Senhor e será salvo. Isaías 40 e alguma coisa vai dizer isso. Olhai para o Senhor e será salvo. Então, quando nós olhamos para Cristo, compreendemos a sua palavra, clamamos o nome dele, nós somos salvos pela fé e não por obras. Não há nada que nós venhamos fazer para que nós venhamos ser salvos. Absolutamente nada. Não vai ser
há muita oração, subir um monte, jejum e até mesmo lendo a palavra cabo a rabo, assim, sabe? Mas é pela fé, não adianta nada a gente ler só por ler e não compreender aquilo que está escrito. É pela fé em Cristo Jesus. Então, somente pela fé. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. É pela fé. Então, outra coisa interessante que Jesus ele ainda vai dizer, e eu já estou caminhando para o fim, na sua palavra lá em João 6, é que João 6, 53, ele vai dizer assim: então Jesus lhes disse, na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem vive de mim, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então quem se alimenta dele tem vida. Aleluia. E ele diz, isso aqui foi um dos sermões mais escandalosos de Jesus. Porque quando os judeus ouviram isso, pensaram, como assim? Comer da carne dele e beber do sangue? Jesus virou canibal agora? Ele vai tirar um pedaço dele e vai dar pra gente? Mas não. Jesus, ele disse aqui que a carne dele era a vida dele que ele ia dar pelo mundo. Isso representa a carne. Amém. Glória a Deus. E o sangue? Muito interessante que em Levíticos 17, lá na lei, vai falar sobre os sacrifícios, sobre as leis dos sacrifícios. E animais eram, lá na lei, era sacrificado em remissão de pecados e tudo mais. E nessa lei específica lá em Levíticos 17 vai dizer que não se deve comer carne com sangue, porque a vida de toda carne está no sangue. E aquele sangue fazia expiação pelo povo. Então não deveria comer. E vem Jesus dizendo, comam da minha carne, bebam do meu sangue. E ele diz isso porque nele estava se cumprindo essa palavra. Eu derramo o meu sangue por vós, para fazer expiação dos pecados. Não era isso que lá dizia? Então, bebam do meu sangue, que é o sangue da nova aliança, para remissão de pecados. Comam da minha carne, que é o pão da vida. Ele não parte na ceia, o pão, e fala, isso eu dou, isso tenho dado por vós, né? Alguma coisa assim. Isso é meu corpo partido por vós. Então, todos esses simbolismos, tudo que Jesus estava dizendo é: se alimente de mim. Não é o mundo, não é as coisas dessa terra que são passageiras, que a traça e a ferrugem consomem, que vai te dar vida. Pode até te saciar por alguns segundos, um momento, um tempo, mas aquilo ali vai ser para a tua destruição. Aquilo ali gera morte, aquilo ali não tem poder para remir pecado, aquilo ali não tem poder para te dar uma vida eterna, mas Jesus, ele tem todo o poder e ele diz que aquele que crê nele vai ter a vida eterna e ele vai ressuscitar no último dia. E essa é uma verdade que precisa estar dentro do nosso coração, porque Jesus, ele está voltando e ele vai buscar uma igreja apaixonada por Cristo, uma noiva que é apaixonada pelo noivo, que dia e noite anseia desesperadamente por ele, e mostra isso lendo a palavra e praticando a palavra. Aleluia. Colocando em prática aquilo que lê, aquilo que tem entendido dele. É praticando, é lendo e praticando, lendo e praticando. Aleluia.
até que Ele venha. Então, que nessa noite a gente possa refletir. Se nós temos sido cristãos que temos, por um momento, deixado a palavra de lado, muitas vezes a gente vai sentir, caramba, Deus não está falando comigo. Mas por que será que Deus não está falando com você? Crentes maduros, eles abrem a palavra para Deus falar. Crentes que ainda são meninos, são crianças, e eu um dia já fui assim, todo culto que eu vinha, eu ficava, meu Deus, será que é hoje que o Senhor vai falar em profecia comigo, que o Senhor vai entregar alguma coisa? E Deus, Ele entrega, Deus, Ele fala assim, Ele fala, creio nos dons e eles são reais, e Deus, Ele fala, porém, isso é para menino. A gente tem experiências, ainda temos experiências assim. Só que há uma diferença, quando nós amadurecemos em Deus, a gente busca um relacionamento face a face. Amém. E a gente quer ouvir todos os dias, Ele chamando a gente pelo nome. Aleluia. E esse precisa ser o nosso anseio. Se nós não temos tido fome de Deus, nós precisamos nos arrepender, porque estamos pecando contra Ele. Nós estamos nos afastando dEle. Nós estamos nos distraindo, levantando altares, colocando senhores em nosso coração. E precisamos nos arrepender e dizer, Senhor, nos perdoe. Porque temos colocado outros deuses. O trabalho, a escola, a faculdade, o marido, a esposa, os filhos, os netos. O que tem tirado? Temos colocado isso dentro do nosso coração a ponto de ocupar tanto o nosso tempo, da gente não ter um minuto no nosso dia para buscar a face dEle? E o Senhor quer que nós venhamos nos voltar a Ele. Ele diz, vinde a mim. Aquele que tem sede, vinde a mim. Que Ele vai saciar. Ele é a fonte de águas vivas também. E nele nós somos completamente saciados. Você tem sede, Ele sacia. Você tem fome, Ele sacia. Nele nós somos inteiramente completos, mas somente em Jesus. Essa semana, né, vai começar o carnaval. E quantas vidas a gente vê por aí que elas não têm a consciência, mas elas estão sedentas, estão famintas. Há um vazio dentro delas que muitos não percebem. Muitos vivem a vida e acham natural, mas se embriagam, se drogam e se metem em orgias e tudo aquilo ali para satisfazer o vazio do coração, que só pode ser satisfeito em Deus. Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração e somente um Deus eterno pode preencher. Então, aquele que tem deixado o Senhor, que se volte. Aquele que ainda não conhece a Cristo, Jesus, Ele se revela e se revelou em sua palavra para dizer, eu sou a verdadeira vida que você precisa, o pão que você precisa. Só basta você ir a Ele. Aí, muitas vezes, quando eu estava no mundo, eu pensava, eu só vou para a igreja, só vou ir para Jesus quando eu tiver parado de pecar. Mas a verdade é que isso é uma grande ilusão, é uma grande mentira que Satanás coloca no nosso coração, para que a gente não se achegue a Ele. Porque Deus, Ele é misericordioso. E a um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Então, se entregue a Jesus. Confesse os seus pecados, se arrependa, que Cristo, Ele há de te dar vida. E Ele está nos dando vida. Basta somente nós crermos em Sua palavra, recebermos e dizer, Jesus, eu quero beber dessa água, eu quero o Teu sangue sobre mim, me lavando, me remindo, eu quero a Tua vida. E Ele vai dar a vida dele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.